aqui a transmissão. Uhum. Boas-vindas para o povo, né? O pessoal vai chegando aí também. Uhum. Tá. Estamos ao vivo já. Quer ver? Achei. Isso aí. Bom dia, pessoal. Graça e paz. Bom estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez. A oportunidade que nós temos, né? De ministrar a palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus nesse tempo, de uma maneira tão especial, né? Na nossa AME, que é a nossa academia memorial de ensino, onde nas manhãs do domingo, a gente compartilha a palavra de Deus, temas importantes, relevantes para esse tempo, né? Onde nós podemos ministrar, né? Ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra, né? E tem sido um tempo tão especial a cada domingo. Dezenas, centenas de pessoas têm alcançado aí, pessoas estão sendo alcançadas com essa palavra, né? Então, se você está entrando agora, já clica aí em compartilhar, né? Já clica aí para compartilhar essa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas nessa manhã. Estou aqui compartilhando também, estou aqui enviando para os meus amigos, para as pessoas do meu relacionamento, nessa live. Que bom, vai entrando aí, ó, tem muita gente já chegando, né? Já Marquinho, Romildo. Então, vai compartilhando isso aí, pessoal. Vai compartilhando essa live com o máximo de pessoas possível. Vocês estão vendo que hoje eu estou com uma participação especial aqui, né, Dai? Tamo aí, tamo junto. Dá bom dia pro povo aí. Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Eu estou acompanhando aqui pelo celular, tá dando, acho que delay, né? Porque eu estou aqui em um lugar e aqui em Sim, outro. isso, dá um delay um pouquinho. Ah, tá. E aí estou vendo algumas pessoas entrando. Bom dia, não vi ainda alguém que eu conheça, né? Ineuda, tá aí. Sejam bem-vindos, gente. Também estou aqui compartilhando, pastor. O pessoal mandando convite. Isso. O tema está muito especial. Uhum. É uma oportunidade que a gente tem, né, Dai, nessa manhã de compartilhar. São importantes. São 9 horas agora. Daqui a pouquinho a gente vai começar, então, batendo papo, compartilhando. Uhum. Essa oportunidade de início para as pessoas irem compartilhando essa live, né? Uhum. Pessoas possíveis. O tema hoje é muito especial e você não pode deixar de compartilhar essa live. Então, você precisa compartilhar essa live. Compartilha. Pega o link dessa live e envia para os seus contatos nas redes sociais, para os seus amigos, né? Para as pessoas do relacionamento, para que o máximo de pessoas possam ser alcançadas aí nessa manhã, né? Uhum. Com essa ministração. Fala aí, Dai. Tá dando para ouvir? Será certinho eu também? Eu tô com um fone aqui, não sei se o pessoal tá ouvindo certo, mas acho que tá, né? Acho que sim. A gente pede o pessoal aí para dar um joinha. Eu tô colocando aqui no meu celular também aqui para ouvir. Uhum. Bom dia, Ineuda. Ineuda ou Inelda, gente? Sempre... Ineuda. Ineuda, bom dia, amor. Ruth, chegando também, bom dia. Saudade desse povo, gente. Saudade de dar um abraço nesse povo. É, menina. Ficando tanto tempo longe assim, né? Eu tava conversando essa semana com uma pessoa. Eu ouvi aqui, Dai, tá dando para ouvir direitinho, tá? Seu áudio, tá tranquilo. Certo. Eu tava conversando com uma pessoa essa semana, e aí a pessoa me disse assim, pastor, nossa, com tanta saudade de dar um abraço no povo, tô tanta saudade de dar uma cumprimentar, né, aquele calor humano, e sem dúvida nenhuma, né, a gente sente falta mesmo, né, principalmente como igreja, né, já sempre costumar estar junto, as nossas células, os nossos cultos, né, está sempre abraçando, beijando, cumprimentando. Então, graças a Deus, a Memorial é uma igreja muito calorosa, né? É verdade. Uma igreja que chega junto. Então, quando a gente fica muito tempo sem se encontrar assim, a gente sente mesmo. Agora, eu fico pensando no primeiro culto, quando a gente voltar, né? Como que vai ser, né? Tem algumas ideias aí de vídeos, né? Que o pessoal brinca, e quando eu voltar para o culto, vai voltar todo mundo animado, a gente dançando, pulando. Deixa eu voltar aqui que saiu. Sim, sim. Não, vai ter realmente muito... Vai ser um tempo de muita festa, muita alegria, né? Uhum. Dedicar uns 10 minutos do culto.
Só para se cumprimentar. Só se cumprimentar, porque O que realmente, né? o que era luta, né, pastor? Às vezes a gente vai dar um abraço, irmão do seu lado, às vezes a gente se limita só uns dois que estão do lado ali. Dessa vez, quem sabe agora a gente valoriza e vai abraçar mais gente ainda, né? Sim, sim, Então, é sim. tempo de rever, muito bacana. Com certeza, vai ser uma oportunidade mesmo a gente abençoar muitas pessoas aí com esse contato, né, com esse aperto de mão, com esse abraço. E Verdade. também, né, porque isso faz parte da nossa comunhão, isso faz parte também da nossa identidade como cristãos, né? Verdade. Essa conexão. A palavra de Deus diz que nós somos como um corpo, né? A igreja como um corpo, e o corpo está todo conectado, né? Ele está todo unido, né? É muito interessante quando a palavra de Deus diz sobre essa analogia, né? O olho não pode falar para o pé, eu não preciso de você, a mão não pode falar para o braço, eu não preciso de você. Todos são importantes, todos são relevantes, né? Verdade. Todos são necessários nesse processo de comunhão. Na verdade, eu gosto de pensar que não tem como ser igreja sozinho. Esse negócio de que, não, eu não preciso de ir na igreja para buscar a Deus, eu posso fazer isso em casa. Para mim, isso é papo para boi dormir, sabe? É igual eu estava conversando com as minhas no workshop que a gente fez segunda-feira passada, e a gente estava falando muito sobre propósito, autoestima, né? Essas coisas, saúde emocional mesmo. E a gente tem, como ser humano, uma necessidade muito grande também de se sentir útil. E eu falei para elas assim, ninguém se sente útil servindo a si mesmo, né? A gente só se sente útil quando a gente vai para fora, quando a gente serve o outro, quando a gente ajuda o outro, né? Então, esse compartilhar pessoal faz muita falta mesmo. Isso faz parte da igreja, né? Foi assim que Jesus fez, foi assim que os primeiros cristãos fizeram, né? Então, não tem buscar a Deus sem estar conectado no corpo, até porque a vida, né, a seiva, vamos dizer assim, a vida de Cristo, fazendo essa analogia de uma planta, de uma árvore, né, ela flui pelo corpo, né? Então, quando Jesus disse lá em João, sem mim vocês não podem fazer nada, né? Sobre essa ideia de nós estarmos enxertados nele, conectados nele, também de corpo, né? De estarmos juntos, né? Todos ligados na mesma fonte de esperança, de alegria, de paz, de fé, né, de comunhão. Então, como que a gente vai viver, né, aquilo que o apóstolo Paulo disse lá, que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, se a gente viver sozinho, se a gente não tem uma família de fé, se a gente não tem um corpo, se a gente não tem um grupo de cristãos que estão buscando, que estão experimentando a mesma coisa, né? Então, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Legal mesmo. Então, gente, acho que já dá, né? vou chamar o povo aqui. Então, pessoal, se você não compartilhou essa live ainda, você precisa compartilhar, né? Compartilhar para o máximo de pessoas, para que a gente possa alcançar muitas pessoas. A gente está aí com mais de 50 pessoas já, né, conectadas com a gente. Com certeza tem mais gente, porque cada conexão, às vezes, tem 2, 3 pessoas, né, conectadas juntas. Então, compartilha aí essa live, né, nessa manhã. Temos muitas pessoas entrando aí, ó, o Elton, Dari. O Elson tá lá na... Conhece ele? Conhece ele, conhece. Tá lá na sala, que ficar do meu lado. Falei, não, fica lá fora, que é a primeira vez, deixa eu experimentar essa experiência aí. Isso, muita gente chegando. Minha mãe também tá aqui, ó, Nelcina, Carlos, Ruth, Neuda, Rayane. Ixi, tem muita gente entrando. Guaraci, Berg. O Berg tem falado aqui que a sogra dele também tá lá junto, né? Olha que bênção. Da Cavalcante também acompanhando, a minha irmã, a Dirleia, a Sandra, a Beth Massaro, que benção, né? Muita gente aí acompanhando. Se você não compartilhou ainda essa live, você está perdendo tempo. Você tem que compartilhar, você tem que dividir essa live com o máximo de pessoas para que possamos ser abençoados nessa manhã. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje, então, a gente está com uma participação especial, né? Que é a nossa irmã, nossa amiga, querida Daiane. Daiane é membro lá da nossa igreja, né? Uma irmã muito querida, muito preciosa, tem nos abençoado tanto lá, ministrações, né? Deus tem usado a Daiane no nosso meio, não só no nosso meio, né? Deus tem dado privilégio para ela também ministrar em outras igrejas, com outros grupos, né? E tem abençoado tantas pessoas. E hoje pela manhã nós temos esse privilégio, essa oportunidade de termos a Daiane aqui com a gente nessa aula da AME, né? Vocês sabem que todo domingo pela manhã
às 9 horas, nós estamos, então, compartilhando temas importantes na AME, que é a nossa Academia Memorial de Ensino. A AME é a nossa escola bíblica, né? A Memorial tem escola bíblica, né? A gente só mudou o nome, né? Que chama AME, Academia Memorial de Ensino, para a gente potencializar e alcançar mais pessoas, né? A estrutura da AME é uma estrutura que Deus nos deu e que tem sido uma bênção, assim, para muitas pessoas, porque a estrutura da AME é uma estrutura curricular, né, onde as pessoas, então, elas chegam ali para estudar a Bíblia, e elas têm vários níveis, né, onde elas podem ir crescendo na sua caminhada cristã. A gente não quer simplesmente ministrar uma revistinha, temas, assuntos soltos, né, mas a gente tem uma estrutura curricular de crescimento cristão, crescimento espiritual. Nós entendemos que o crescimento espiritual ele é necessário, ele é essencial para que nós possamos conhecer mais a Cristo, para que a gente possa conhecer mais os propósitos de Deus para nós, né? Então, quando a gente quer passar num concurso, passar num vestibular, passar numa prova, né? A gente se dedica, a gente estuda, a gente se envolve, a gente gasta tempo. E na AME é a mesma coisa, né? A gente incentiva, né, os nossos alunos, né, a estudarem, né? Tem os livros, tem todos os materiais, né, que as pessoas podem, então, acompanhar ali nos estudos, né? Então, dentro da nossa grade curricular da AME, além dos cursos, né, que são níveis, nós temos também os cursos extras, né? Cursos extras que têm alcançado e abençoado muitas pessoas no domingo pela manhã e na segunda também, né, à noite. Claro que nesse momento os cursos da AME não estão funcionando presencialmente por motivos óbvios, né? Dessa questão aí do coronavírus. Então, por isso que aos domingos de manhã a gente tem compartilhado aqui pelo Facebook, né, algumas aulas em temas que a gente entende que são importantes, né? E daqui para frente a gente vai chamar alguns convidados para participar com a gente. E a Daiane é a nossa primeira convidada, então, da AME, né? Convidada em partes, né? Porque ela já está dentro do processo também. A Daiane ajuda a gente ajuda a gente lá dentro, então ela já faz parte do processo. E tem um curso da AME que a gente chama Curados pela Graça, né? Que a gente utiliza, né, o livro do pastor Ricardo, que ela é da igreja também. Ele é psicólogo, pastor, e ele escritor também. Já escreveu vários livros, e tem esse livro, né? Aliás, eu tive o privilégio de fazer o meu primeiro prefácio, né, Dai? O meu primeiro prefácio foi num livro do pastor Ricardo, que é de finanças, né? Finanças saudáveis, né? Verdade. Ele falou, pastor, você fez economia, lê esse livro aí primeiro antes de eu lançar, lê esse material, depois se você puder fazer isso aí, foi uma honra, né? Uma alegria muito grande. E o pastor Ricardo tem esse livro também, Curados pela Graça, que trabalha então sobre cura interior, curas das emoções, né? Saúde emocional. Então eu chamei a Dai, né, para compartilhar um pouquinho com a gente sobre isso, né? Quero pedir a Dai, para você fazer um resumo, assim, bem resumido do seu currículo, assim, de formação, né? Os seus cursos nessa área, né? Seus cursos também profissionais, enfim. Você um pouquinho aí, mesmo a maioria das pessoas já te conhecendo, né? Mas pode ter gente aqui que está acompanhando de longe, né? Igual a Sabrina lá dos Estados Unidos, né? Gente de Valadares aí que eu vi em algum lugar, São Gabriel, a Patrícia lá de São Gabriel, tem muita gente aí de outros lugares que de repente não conhece você, né? Apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho das suas experiências. Então, vamos lá, gente. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Daiane, né? Como o pastor já apresentou. Minhas formações hoje, assim, são circulares. Eu tenho a formação inicial, eu sou bacharel em administração e especializada em gestão de pessoas. Trabalhei muitos anos nessa área de gestão de pessoas, né, com RH mesmo, desenvolvendo, trabalhando com treinamento, processo seletivo, também de seleção. E aí eu fiz uma formação também analista comportamental, então hoje eu sou analista comportamental. Eu estou me ouvindo daí, pastor, eu acho. Eu fechei aqui meu som. E aí, depois eu fiz uma formação em coaching, né? Um coaching de vida, profissional e executivo. Eu fiz essas três modalidades ao mesmo tempo, mas hoje eu só uso uma modalidade, que é o Life Coach mesmo. E depois eu fiz a especialização em inteligência emocional. Então, hoje eu sou especialista em inteligência emocional também, né? Então, foi aí que eu mergulhei. Eu sempre fui curiosa nessa questão comportamental, comportamento humano. Eu acho que a gente primeiro vai para tentar se descobrir, né? Então, eu mergulhei numa redescoberta de mim para
começar a compreender melhor os outros também. Então, eu fiz essa especialização em 2018, e foi quando eu comecei a ficar curiosa, a trabalhar com mulheres, né? Tive um chamado para trabalhar especificamente com mulheres também. Hoje, na rede social, já faço um trabalho voltado para isso, já faço alguns atendimentos também com mulheres. Enfim, a minha área hoje é essa área emocional, entendendo como que a gente pode ser mais inteligente com as nossas emoções, né? A gente vai lá na raiz para entender alguns comportamentos nossos no adulto que foram gerados lá na infância, né? Então, na verdade, é ressignificar fatos que a gente interpretou na nossa infância com a visão da criança, mas essa visão da criança permanece na vida adulta, né? Então, hoje, eu tenho trabalhado mais com essa parte. Então, quando eu recebi esse convite, né, para ministrar aulas do Curados pela Graça, para mim foi até outra confirmação de Deus, porque sempre que eu vi esse livro, eu falei, caramba, isso deve ser muito legal, assim, trabalhar curados pela graça. Eu sempre tive a curiosidade de entender o que seria ser curado pela graça, né? E acho que a proposta do livro é fazer a gente entender se a gente realmente está vivendo ou não pela graça de Deus, que a gente sabe o que significa, mas será que a gente realmente vive, né, debaixo da graça? Então, a graça todo mundo sabe o que significa, é um favor imerecido, a gente não merecia e Deus fez tudo o que fez. Né? Então, a graça significa que você não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais, não tem nada, e não tem nada que você possa fazer que Ele também vai te amar menos. Amém. Né? Então, eu acho que a pausa é aqui. Para mim, né, particularmente, sempre teve uma confusão humana total, né? Porque, por mais que eu saiba o significado, será que eu estou vivendo debaixo dessa graça? Né? Porque, eu tô sim vivendo debaixo da graça, mas e quando você se culpa demais, quando você se cobra demais a perfeição, será que você está permitindo que a graça te alcance de verdade? Né? Então aí a gente entra naquelas pessoas que são fazedoras, né? Quer fazer para merecer mais bênção. Isso muito inconsciente, né, pastor? Que a gente não faz consciente disso. A gente faz de uma forma inconsciente. Todo ser humano, no fundo, ele só quer se sentir aceito e amado. Né? E para Deus não tem nada que você vai fazer mais ou menos. Ele te ama e ponto. A questão é que às vezes a gente projeta isso, né, também na nossa relação. A gente sempre faz isso, infelizmente, tem que falar a verdade, né? A gente sempre faz isso nas nossas relações humanas, né? É com o cônjuge, é com o filho, é com o pai, é com o patrão, é com o funcionário, né? A gente está sempre, então, tendo esse tipo de comportamento que você falou, para querer ser aceito, né? Nos relacionamentos, nas relações, né? A questão desafiadora que eu penso nisso, Dai, é que a gente, infelizmente, a gente projeta isso para Deus também, né? A gente tem a tendência, né? Da mesma maneira que a gente, nas nossas relações, querer fazer para ser ou para ser aceito, né? Às vezes a gente faz isso também com Deus, né? Querendo fazer coisas para Ele ou querendo ser bonzinho. Não que a gente não tenha que ser, né? A questão não é essa. Mas a gente não tem essa necessidade de querer barganhar com Deus um amor, né? Porque, na verdade, é isso que você falou nessa frase maravilhosa, né? Nada que eu fizer a mais vai fazer Deus me amar mais, e nada que eu fizer a menos vai fazer Deus me amar menos. Deus me ama, né? Aliás, tem um livro muito legal, Dai, não sei se você já leu, e eu quero já sugerir para você, que é dessa área, né? E também outras pessoas também que estão aqui acompanhando, de repente, se quiserem adquirir esse livro, do Philip Yancey, né? Maravilhosa Graça. Olha, esse livro, para mim, é o melhor livro que eu já li até hoje, sobre graça, né? Graça, sobre favor imerecido. Então, para mim, esse livro é fantástico. Para mim, é um best-seller, assim, é uma bíblia sobre a graça. Legal. Esse livro do Philip Yancey, Maravilhosa Graça, onde a gente aprende, então, como nós falhamos no nosso relacionamento com Deus, tentando barganhar o amor dele, né? Lembrando que em João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, né? Então, Deus amou, o amor dele está sobre todos nós, né? Então, e a graça também vai junto e está disponível para todos nós, né? Fala um pouquinho, Dai, você falou uma coisa interessante aí, antes de a gente entrar especificamente no tema.
Você vai me direcionando aqui, porque a Dani fala que eu me empolgo e se deixar, eu fico até meio-dia aqui nessa live, compartilhando, porque são temas que eu gosto de falar, não pode compartilhar, gosto de ouvir também, né? Antes da gente entrar especificamente no tema, daqui a pouco ela me manda um WhatsApp, amor, foco, ela sempre manda foco, objetivo. Mas assim, fala um pouquinho sobre essas questões da nossa criança interior, né? Da nossa infância, que sempre fica voltando, né? Os nossos traumas, nossas dores, nossas angústias, né? Assim, bem objetivamente, superficialmente, fala um pouquinho como que é isso na nossa vida. Então, pastor, eu acho, quando eu faço uma sessão, eu tenho uma sessão de alívio emocional, que inclusive, gente, vou, né, divulgando, eu tô oferecendo, pastor, essa sessão gratuita por causa desse tempo, né? Que as pessoas estão, assim, emocionalmente bagunçadas, porque esse tempo bagunçou muita coisa pra gente. Pode fazer propaganda, fica à vontade. Então, o que acontece? Eu sempre explico e até mostro uma imagem que é muito interessante, né? Que tem um adulto e uma criança presa dentro dela, que a gente não tem noção do quanto a nossa criança reage ainda na nossa vida adulta. Então, eu vou falar disso dando um exemplo, né? Por exemplo, quando você passa por uma situação na tua infância em que você se sinta pela tua mãe rejeitado, ou você se sinta humilhado, em que você vai por um trabalho e tem que lidar com uma patroa, em que você igualmente sente que você foi humilhada, você vai reagir como aquela criança se você não estiver fazendo uma interpretação correta daquilo. Né? É essa a nossa percepção. E um outro exemplo são esses gatilhos emocionais da infância que a gente tem, que é tudo muito inconsciente e muito reativo na gente. E vou dar um exemplo de mim, né? Quando eu tive esse estalar, foi muito importante. Eu chegava dia de sexta, eu já me sentia muito desanimada quando entrava finais de semana, né? Eu não entendia por que eu estava sempre muito triste dia de sábado e domingo, me sentia muito assim. Até que estudando e trabalhando muito e buscando esse autoconhecimento emocional mesmo de lá da infância, eu presenciei muita violência doméstica na minha casa e eram finais de semana. Durante a semana era uma paz, mas finais de semana não. Então isso é um gatilho, né? Um gatilho de finais de semana. Então falando de uma forma exemplificando, acho que é melhor o pessoal entender. Quando a gente começa a olhar para a nossa vida, as nossas reações, as nossas emoções, na verdade são as emoções que a gente interpretou na infância. Só que agora, com o olhar de adulto, e criança não tem esse cérebro racional igual o adulto tem. A criança, ela interpreta emocionalmente, mas o adulto, ele pode racionalizar. Essa que é a inteligência emocional, é eu entender a função das emoções, né, de uma maneira racional, para que eu possa tomar as decisões antes de ser aquela pessoa reativa. Até para não ser refém dela. Para não ser refém. Porque as emoções fazem parte do nosso ser, né? Nós temos uma alma com muita coisa boa, né? Tem muito, né, como você falou, tem muita coisa que foi depositada na nossa alma, no nosso psique ao longo da história, né? Desde a infância, desde o ventre, né? E isso, de alguma maneira, são gatilhos que vão aparecendo na fase adulta, quando a gente é pressionado, quando a gente é exposto, né, a situações que remetem, né? Nosso inconsciente remete, as nossas emoções remetem àquilo, não é isso? É isso mesmo. Então, inclusive, a nossa interpretação de amar, né? A interpretação do amor. Você cresce, por exemplo, vendo a tua mãe sendo muito dependente emocional do parceiro, do pai. Você cresce entendendo que para você amar um homem, né, ou lidar bem com o teu esposo, talvez na vida adulta, você precisa depender muito dele. Então, isso tudo é a interpretação emocional da criança. Que quando a gente mergulha nessa raiz para entender, né, os nossos comportamentos lá e como esses comportamentos estão sendo gerados na nossa vida adulta, é por isso que a gente fala, tem muitas pessoas que são crianças emocionais. Pessoas que intelectualmente são super inteligentes, dominam muitas teorias, mas no comportamento, por causa das emoções, ainda são crianças, né? Sim. Isso é tão sério. Eu tive uma experiência uma vez, não foi aqui em Linhares, não, né? Tem muito tempo isso. Atendendo uma pessoa, um senhor já assim, de meia idade, né, de 50 e poucos anos, e conversando com ele, batendo um papo com ele sobre os desafios dele, das lutas que ele estava vivendo na sua vida pessoal, na sua vida emocional, afetiva. E ele chegou assim com uma queixa, né, para mim: pastor, nada que eu faço dá certo, né? Tudo que eu tento fazer não dá certo, sabe? Se na área afetiva, no amor, não dá certo. Eu não consigo me relacionar com ninguém. Na vida profissional não dá certo. Eu não consigo fazer nada de produtivo, né? Enfim, ele foi trazendo muitas queixas assim sobre as angústias dele, né?
as lutas, os desafios que ele estava vivendo naquela fase, né? E aí, conversando com ele, né? Tentando ali cavar alguma coisa junto com ele, e trouxe algo, sabe, da infância dele, né? Essa pessoa trouxe algo da infância falando assim, eu lembro muito o meu pai, a gente morava na roça, né? Meu pai não fazia por mal, né? Mas ele não tinha muito conhecimento, muito bronco, né? Aquele negócio todo. Uhum. E também da forma que o meu pai foi criado, ele disse, né? E aí ele falou assim, eu lembro muito do meu pai falando assim, você não vai ser nada na vida, você não presta para nada, nada que você faz está certo, você é um vagabundo, né? Liberando algumas palavras que de alguma maneira foram armazenadas no HD dele emocional, né? E que de alguma maneira, né, agora na fase adulta, com 50 anos, né, aquela criança interior, como você imagina, se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? Não, tá não. É a sua área, né? Então, mas de alguma maneira, com 50 anos de idade, a sua criança interior ainda estava ouvindo aquela voz. Você não presta, você não faz nada de errado, nada de certo, né? Tudo que você faz dá errado, você é um vagabundo, você é um à toa, né? Então, ele naquela conversa, ele não tinha feito esse link, né? Mas quando ele falou aquilo, eu falei, meu Deus, olha aí a chave da questão aí, né? Uhum. E aí a gente começou a trabalhar e conversar um pouquinho sobre isso, sabe? Tentar ajudá-lo, né, a ressignificar. Vocês gostam muito dessa palavra, né? Ressignificar, né? É. Esse momento da vida, essas palavras também que foram liberadas. Esse é o caminho, Dai? Esse exemplo que eu mais ou menos por aí? Esse é o caminho, que ele, na verdade, ele começou a ganhar consciência, o que estava escondido na mente dele, só reagindo, ele trouxe para a consciência, então quando isso vier, ele pode reinterpretar isso, né? Engraçado, pastor, é que a pessoa que cresce assim, nada vai dar certo na minha vida, eu não mereço sucesso, eu não mereço uma pessoa bem-sucedida. E o interessante é que ela vive realmente para não ser. É como se, de uma certa forma, o pai ou a mãe é autoridade para a criança. Claro. Então, você cresce honrando teu pai e tua mãe, o que eles disseram. Então, para honrar realmente, olha que coisa assim maluca, né? Para honrar isso, eu preciso realmente ser uma pessoa que dá errado na vida. Então, você se sabota. Quando você começa a dar certo, você quer fazer um plano, desenvolver uma ideia, sei lá, realizar um sonho, você está prestes a alcançar esse sonho, você se sabota, né? Não é para mim, não mereço, aí você volta atrás, esse não é meu estado. Então, a mente humana realmente ela sabota muito pelas interpretações lá da infância, né? Por isso que a gente precisa buscar essa inteligência emocional, né? Muitas pessoas sofrendo no casamento, né, no relacionamento conjugal, ou com falta de sucesso, né, dar certo assim nessa área, né? Pessoas que estão tentando, pessoas que namoram com um, namoram com o outro, ou pessoas que estão no casamento já, mas são infelizes, né? Aquela coisa toda. E em alguns casos, né, não dá para generalizar, mas em alguns casos você vai ver a pessoa ela tem como um modelo de relacionamento aquilo que ela aprendeu dos seus pais. É o que você falou agora há pouco, né? Por que o final de semana dava tanta aflição para você, né? Porque o modelo que você tinha de final de semana era um final de semana muito pesado, né? Muito violento, muito triste, né? Então eu vejo que alguns casais ou alguns solteiros que namoram, né, estão tentando e não conseguem, né? Às vezes isso é inconsciente, né? Inconscientemente. Aliás, acho que na maioria das vezes é inconscientemente. Essa autossabotagem que você está falando, de trazer para o presente algo que foi experimentado no passado, dentro de uma estrutura familiar, né? Então, tantos casamentos não dão certo porque a visão ou a percepção de casamento que aquele cônjuge tem não está baseado na sua realidade atual, na sua nova história, está baseado numa realidade dos seus pais, dos seus antepassados, dos seus avós. Isso, para mim, assim, ao mesmo tempo que é fantástico essa interação, essa questão toda, né? Porque, ao mesmo tempo que você pode multiplicar doença no sentido emocional para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para as gerações, você também pode multiplicar bênção, né, Odari? Entendi essa responsabilidade, esse papel, que eu tenho uma nova história, eu não preciso ter a história dos meus pais. Né? Eu posso aprender e posso receber muita coisa boa que eles representam, né, que eles viveram, mas eu posso ter a minha história e eu posso fazer uma nova história para frente, né, para que os meus filhos, meus bisnetos, meus netos, né, também possam ser alcançados,
não por entre essa, eu não gosto de usar muito essa palavra, né? Mas não por uma maldição, né? Mas por uma bênção, né? Não é isso? É isso mesmo. O contrário também funciona, né? O contrário também funciona. Mas a gente chama isso de rasgar contratos, né? A gente não precisa ter esse contrato com a nossa família e ter que repetir esses padrões familiares, né? A gente pode rasgar esse contrato e aí vem a ideia da nova criatura também, né, pastor? Quando a gente aceita Cristo, quando a gente vai lá para as águas, faz aquela simbolização de morrer para o velho, para nascer para o novo, é realmente se permitir. Aí entra a proposta do livro também, né? Curados pela graça. E o que tem assim, levado as pessoas a viver a vida, pastor, aqui, decorrente das histórias do passado, né? A gente vai crescendo, a gente vai errando na vida, cometendo alguns erros, e aí as pessoas estão vivendo debaixo da culpa, né? Se sentem muito culpadas pelos erros, às vezes se culpam pelo próprio passado, às vezes se culpam até pela família, né? Eu já passei a vida vivendo muito assim. E aí, quando a gente volta para a história de Paulo, né, que o livro traz para a gente de uma forma tão bacana, é que ele foi tão impactado pela graça, né, que ele se considerava o pior dos pecadores, ele não merecia nem ser chamado apóstolo, é assim que eles falam, né? Ele foi tão impactado pela graça que a postura dele foi de gratidão e não de culpa. Paulo, ele foi bem sucedido, né, podemos dizer assim, no ministério dele, porque ele andou debaixo da graça, ele não andou debaixo da culpa, né? Aleluia. Então, assim, a postura dele foi de resiliência e não de desânimo, né? Diante dos erros que ele ainda cometia no presente. Era de poder da graça e não do medo que ele tinha, né? Sim. Então, apesar do medo, ele ia e a gente tem que saber quem operava nele. Então, apesar do nosso passado ou das nossas deficiências, né, do nosso tempo presente aqui, o convite é andar em gratidão, né, que é andar debaixo da graça, andar em gratidão, porque não é sobre o que você faz menos ou mais, isso que é interessante, né, e a Bíblia o tempo inteiro fala, né, a graça, ela está em todas as circunstâncias da Bíblia. Por exemplo, Deus, ele está lá tomando as decisões dele no trono da graça. Né? Jesus veio e trouxe para o mundo o evangelho da graça. Nós crescemos em graça. A Bíblia está o tempo todo falando, né, sobre a graça. É o oxigênio da nossa vida. Era o oxigênio, né, na vida de Paulo. Deve ser na minha, deve ser na sua. Mas sabe por que é difícil, pastor, às vezes entender e andar debaixo da graça? Aí volta lá, né, para a infância. Nós fomos educados pelos nossos erros, né? Na infância a gente aprendeu que quando a gente errava, quando a mãe ou o pai, né, chamava a nossa atenção, bastava a gente sentir culpa, né, que ficaria tudo bem. Bastava a gente ficar triste, demonstrar que se sentia culpado, que parece que bastava. Então, é muito difícil educar uma criança sem apontar os erros dela, né? Então, por isso que é muito difícil entender a graça. A gente aprende sendo corrigido pelos erros, né? E aí, por isso que a inteligência emocional para pais, né, hoje ensina que a gente nunca deve repreender a criança na pessoa da criança, ou mandar ela para o canto e mandar ela pensar no que ela fez. Porque quando você bota alguém para pensar no que ela fez, ela vai ficar gerando dentro dela um ciclo de culpa pelo erro. Então, a gente não tem que pensar no que a gente fez, a gente tem que pensar no que a gente poderia fazer de diferente, né? Então, por exemplo, uma criança riscou a parede, né? E aí, ao invés de você ir lá e falar, ah, menino feio, quem mandou você fazer isso? Aí você já está repreendendo a pessoa da criança, né? E ainda falando que o que ela está fazendo ali é feio. Então, gera um ciclo de culpa na criança. Você bota ela no canto, manda ela pensar no que ela fez. Ela vai gerar aquele ciclo de culpa, basta ela ficar triste, que aí parece que ela vai ter o amor do pai de novo. Então, o ideal é chamar a criança, você sabe. Aí entra o pai maduro, né? Ou a mãe emocionalmente maduro, para não reagir como uma criança em cima de outra criança, né? Que aí então, são duas crianças brigando. Aí são duas crianças brigando. Então, o ideal é olhar, entender que a criança vai cometer esses erros, que é natural de uma criança riscar uma parede, né? E ensinar para ela de uma maneira madura e dizer que é errado, explicar que é errado, coloca ela para pensar, mas não no que ela fez, mas no que ela poderia fazer de diferente na próxima vez, porque aí você tira a culpa da criança e transfere uma responsabilidade. A criança vai crescendo, entendendo ser responsável. A graça é como você fala, direto nos cultos, né? A mesma graça que te salva é a mesma graça que também te responsabiliza. Sim. Né? Então, a inteligência emocional também traz essa ideia. Por isso que eu falo, hoje anda tudo muito conectado. A Bíblia já fala de inteligência emocional, né? Sim, ela é mais atual, como diz o Billy Graham, atual que o jornal que vai sair amanhã.
É por isso que quando Deus vem ensinar graça para a gente, né, a gente fica muito confuso, porque a gente aprende no padrão que eu preciso me culpar. Então, quando eu peco, né, ao invés, às vezes, de eu ir lá me arrepender genuinamente, porque o arrependimento, né, é diferente de culpa. Você se arrepender te bota num ato de responsabilidade, não de vitimismo. Sim, sim. Entendeu? É por isso que entra o arrependimento. E a gente tem sempre a tendência, né, Dai, de reproduzir aquilo que nós recebemos, né? Você está falando dessa questão de criação aí, né? Uhum. A tendência, não que a gente vai fazer, porque a gente tem sempre a oportunidade de escolha, né? Eu penso que a gente sempre tem a oportunidade de escolher, mas a gente tem a tendência a repetir aquilo que fizeram com a gente, né? Uhum. E aí é um ciclo mesmo muito doentio, né? Emocionalmente falando, enfim. Então, acho que esse assunto ele é tão precioso, sabe? E é um assunto, assim, de falar realmente durante horas sobre ele. Por isso que nós temos esse curso lá, pessoal, na Memorial, Uhum. Curados pela Graça, né, onde que a Dai que ministra esse curso, baseado no livro de um dos irmãos lá da igreja, o pastor Ricardo Brandão, que escreveu esse livro, Curados pela Graça, e é um livro muito especial, muito abençoado, e nós temos esse curso lá. Dai, você lendo, né, o livro para ministrar as aulas, o que te trouxe de descoberta assim, com relação a uma graça que cura, né? Uma graça que também ela funciona como remédio, porque a graça, você falou agora há pouco aí, né, que a gente tem compartilhado, a graça ela oferece algo, sem dúvida nenhuma, que é um favor imerecido, né? Um favor, é um presente que a gente não merece, né? Mas a graça também ela é um remédio para curar, né? É claro que essa cura ela tem dois lados, né? Porque tem a parte de Deus que está sempre disponível com essa graça que cura, essa graça curadora, mas também tem a minha parte de tomar as decisões, de empreender as mudanças, de ressignificar o que precisa ser ressignificado. Então, nessa primeira leitura do livro, o que para você assim de curioso, de interessante sobre a graça como remédio? Uhum. Então, pastor, vamos lá. Tem a parte de Paulo, né? Quando ele quer tirar o espinho da carne dele, provavelmente aquilo era muito pesado para Paulo, na visão dele. E a gente não sei qual era a vontade de Paulo de tirar aquele espinho da carne. Provavelmente era para não se sentir mal por aquilo, eu não sei. Mas quando Deus diz assim, Paulo, a minha graça te basta, o livro ele fala, vou até ler para vocês aqui. É como se Deus olhasse para Paulo ou para mim, para você nesse momento agora. Quando a gente não quer aceitar as nossas imperfeições ou as nossas limitações, é como se Deus olhasse para a gente assim, olha, minha graça te basta. Por quê? Porque eu já estou satisfeito com você. Porque eu te amo só porque você é meu filho. Né? Você não precisa mostrar mais resultado, você não precisa impressionar, ficar impressionando os outros, nem a mim, né? Você não precisa de mais prêmios, de mais títulos, de mais estatística. Então, contente-se só com a minha aprovação e meu amor. Descanse e deleite-se na minha graça. Né? Então, o livro ele aborda a graça sobre vários aspectos, a graça e a rejeição. Eu não entrei e aprofundei, né, totalmente, porque a gente vai estudar isso a cada encontro. A graça e rejeição, graça e culpa, graça e ira, graça e autoestima. Né? Eu fui para o lado da autoestima, porque como é uma coisa que eu estou abordando, sim, graça e ansiedade, graça e depressão, graça e estresse. Mas o Curados pela Graça, pastor, eu acho que a graça vem trazer para a gente uma identidade, uma firmeza de identidade. É quando Paulo ele olha e diz assim, pela graça eu sou o que sou. Então, não é seu estado emocional, se hoje você está bem, se hoje você está mal, se hoje você está se sentindo bonita, se você está se sentindo feia. Né? Não é por isso, é pelo que você é. O que você é? Você é filho de Deus. Sim, isso, a identidade, né? É identidade, entendeu? Então, graça e rejeição. Significa que quando eu me senti rejeitado na minha infância, quando eu me senti rejeitado pelas pessoas, a graça ainda te alcança, porque Deus não te rejeita. Né? Então, essa é o bálsamo da graça. Né? Então, o início dele, pastor, e é um outro princípio para a gente também entender o que é uma cura, e é isso que a gente vai falar agora, é que a cura das nossas feridas, ela passa pela experiência incrível, assim, da gente ser tratado também com graça pelas pessoas ao nosso redor. Porque a graça alcança a gente para que a gente também possa alcançar em graça a vida de outras pessoas. Sim. Né? Porque quando a gente vive num ambiente onde a gente é aceito também por quem a gente não precisa se esconder de quem a gente é. A gente se sente aceito e amado por sermos quem somos. Né? Então, nós como cristãos, nós devemos andar em graça também com outras pessoas. Não receber a graça, mas doar a graça. É o equilíbrio entre o dar e receber.
né? Melhor é dar até do que receber. Sim. Só que, infelizmente, tem muita gente que está se isolando no seu mundo interior, vivendo, curtindo as suas feridas por causa do medo da reprovação social, por causa do medo de se sentir mais ferido. Então, ao mesmo tempo que ele se protege de ser mais ferido, ele também se priva de ser refrescado pela graça. Uhum. Então, normalmente, o que as pessoas fazem quando estão com problemas? Eu acho que você, muitos que estão aí assistindo a gente, devem ter vivido isso ou até fazem isso também. Às vezes você encontra uma pessoa, ou liga para um amigo, ou liga para alguém da igreja e pede uma oração. Ai, ore por mim. Aí você pergunta, você gostaria que orasse pelo quê? Não, só ora. Né? E você não fala daquilo que aflige você. E quando a gente faz isso, a gente está furtando, a gente está roubando da gente a oportunidade terapêutica de derramar o nosso coração, de receber palavras que consolem, né? De receber palavras que edifiquem. E, pelo contrário, também existem muitas pessoas que nem pedem oração, mas, assim, foi o início, né, da minha caminhada também de cura. Quando eu decidi me curar, eu não conseguia me abrir, assim, também abertamente, porque eu também já fui muito ferida por ter me aberto muito. E eu me protegi por muito tempo, e aí eu passei a orar mais, eu passei a me dedicar mais a Deus, eu não perdia um culto, eu lia tudo que o pastor indicava, eu acordava de madrugada para orar, eu jejuava. Então, eu, assim, passei a ser uma pessoa muito ativa na minha vida com Deus. Só que ainda assim eu continuava no mar da dor. Então, assim, só isso também não basta. E aí entra aquele versículo lá de Tiago 5,16. A Bíblia ensina que a gente deve orar uns pelos outros, isso é importante sim, só que isso não basta. Lá no versículo, muitas pessoas negligenciam a primeira parte, que é o confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que sejam curados. Então, existem dois princípios. Eu preciso falar e permitir, né, que alguém faça. Até porque falar é, como você falou agora há pouco aí, né, compartilhou sobre isso, falar é terapêutico, né? O falar ajuda a gente a organizar as ideias. Claro que a gente não pode sair na rua e falando dos nossos problemas da nossa vida, qualquer um. Acho que é importante a gente encontrar pessoas de confiança. Aí eu já ouvi muitas pessoas falando assim, isso que você falou, numa experiência que você teve no passado, né? Ah, pastor, mas eu já abri na minha vida para pessoas e eu fui decepcionada, eu fiquei decepcionada, fui traída, daqui a pouco minha vida estava na boca do povo, não sei o quê, nananana. O que eu falo para essas pessoas? Bem-vindo ao mundo, bem-vindo à humanidade, né? Bem-vindo às relações. Agora, isso não pode deixar a gente, não pode levar a gente a pensar que todas as pessoas vão fazer isso, todas as pessoas vão ter a mesma postura, atitude, e a gente se fecha, então, num casulo, não um casulo de transformação, porque o casulo ele também funciona para se transformar, né? Um casulo de dor e de angústia, de medo, né? Como Elias, por exemplo, ele entrou dentro da caverna, né? Angustiado, com tanto medo, com tanta insegurança, desejo de morte mesmo, né? Quando ele senta debaixo daquela árvore no deserto e fala, me mata, Senhor, eu queria morrer, né? Porque estava correndo risco de vida mesmo, né? Então, quando ele entra lá dentro daquela caverna, Deus fala assim, Elias, sai da caverna, cara, vem para fora, vem para fora. Então, eu acho que esse desafio que nós temos de Tiago 5,16 que você falou, isso é extremamente importante. O confessar traz cura, traz restauração. Quando a gente confessa, é claro, para as pessoas, buscando pessoas de confiança, pessoas que não vão ter uma resposta pronta, porque às vezes você não tem uma resposta pronta, mas você tem um ouvido pronto, você tem um colo pronto, você tem um ombro pronto, você tem um abraço pronto, né? E às vezes esse gesto só de estar junto, ele fala mais do que palavras, né? O pastor Groeschel fala isso no livro que eu estou lendo, Esperança na Escuridão, para fazer a série de mensagens, e ele fala muito isso. Em alguns momentos da vida, você não tem que ter respostas prontas para a dor do outro. Você não tem jargões evangélicos, jargões cristãos, ou simplesmente Deus está no controle de todas as coisas. Não. Às vezes, você não precisa falar nada, só você estar com a pessoa, só você abraçar a pessoa, só você ouvir a pessoa, já é um processo de cura para a pessoa. É isso mesmo. Eu tenho sempre levado uma frase que é: não há cura no silêncio. É preciso quebrar o silêncio mesmo para curar a dor, né? Então, por mais que você tenha medo, e aí entra, pastor, às vezes é até um pouco duro falar, né? Viver no estado de culpa também é da criança, né? Porque é muito mais fácil, de verdade, a gente viver ali se vitimizando para que as pessoas tenham pena do que levantar e ser responsável, porque ser responsável implica em crescer, amadurecer,
significa encarar, né? Dói, né? Dói. Então, as pessoas voltam para o Estado porque é mais fácil, né? Entre aspas, assim. E engraçado que no livro tem uma frase que eu não anotei o autor, que coloca assim que a energia necessária para você guardar os seus terríveis segredos é imensa. E o indivíduo geralmente se sente tão desgastado porque ele tem que manter uma vida dupla. Então, você está ali sendo ferido por algo, igual no meu caso, né? Eu acho que eu posso falar isso aqui abertamente em rede social, não por ser um orgulho, mas porque foi algo que eu tentei esconder por muito tempo, isso só ficou pesado para mim, que eu já fui divorciada 2 vezes. Isso para mim era um peso terrível, eu tinha muito medo de falar, eu tinha medo dos julgamentos, até porque eu fui muito julgada na época, né, que eu tive a segunda separação. Então, a energia para guardar aquilo era terrível, realmente parecia que eu tinha uma vida dupla, porque quando eu ia para o meio das pessoas, eu tinha que me fazer de uma pessoa emocionalmente saudável, queria me fazer uma pessoa emocionalmente merecedora de estar no meio ali, enfim. Mas era uma vida dupla. Então, quando você permite esse bálsamo de cura, né, de deixar que as pessoas saibam de verdade quem você é, porque não importa se vão julgar, vai ter os julgadores, mas vão ter as pessoas que vão te acolher. E aí, olha que interessante, silenciar a dor é adoecedor. A solidão protege você, mas ela te isola. Silenciar a dor é adoecedor. É adoecedor, ótimo. E quando a gente quebra o silêncio, a gente está exposto a 2 coisas. Ou a gente pode ser realmente, mais uma vez, ferido, né? E por isso que a gente fala de escolhas, né? A gente vai ter que arriscar de alguma forma. A gente pode se sentir ferido de novo ou rejeitado, mas a gente também corre o risco de se sentir profundamente aceito e amado. E nessa última vez, quando eu fiz o retorno, quando eu falei, não, eu tomei uma firme decisão e dei bastas na minha vida, eu tomei a decisão de arriscar pela segunda coisa, né? De me sentir profundamente aceita e amada. Primeiro por quem? Por Deus. E aí que entra o entendimento da graça, né? Não é sobre o que eu fiz no meu passado ou sobre o que eu vivi no meu passado e nem sobre o que eu vá tentar fazer a mais agora. Simplesmente Ele me ama porque eu sou filha. Né? E é aqui que entra a ideia do livro Curado pela Graça, que é como você falou, não tem como fazer isso de qualquer jeito. Eu não vou sair daqui agora, eu vou ligar para uma pessoa e sair conversando, contando tudo para uma pessoa de qualquer jeito. É realmente uma pessoa que você confia. A pessoa, pelo menos, ela tem uma pessoa que ela confie na vida. Né? Então, a gente não precisa fazer isso de qualquer jeito, mas existem também esses grupos terapêuticos. Né? O Curados pela Graça tem essa proposta de ser um grupo terapêutico, né? De ter um lugar... A própria célula, né, irmã? A própria célula, verdade. É um ambiente terapêutico, né? Porque na célula nós somos encorajados, ninguém é obrigado, né? Mas somos encorajados a falar, né? A compartilhar, a dividir os fatos e desafios, né? A gente tem também a oportunidade de ouvir e de também fazer essa troca, né? E Paulo mesmo disse, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Um ambiente onde as pessoas elas possam ter essa oportunidade de dividir a sua dor, né? Que seja um ambiente de 2 pessoas ou que seja um ambiente de 10, não sei, né? Ambientes terapêuticos, né? Ambientes onde a pessoa ela pode ter a oportunidade de ressignificar a sua dor e também de organizar os seus pensamentos a respeito daquela dor, né? Normalmente quem está no olho do furacão, vivendo os seus sofrimentos, as suas dores, às vezes não consegue ver as possibilidades, né? Quem está de fora, às vezes consegue ver com mais facilidade e pode estender a mão, né, e ajudar nesse processo, né? Verdade, bem lembrado. Então, assim, eu derramar o coração e derramar, assim, a emoção, né? Não só o fato ou aquilo que está machucando, mas se permitir emocionalmente também viver aquilo ali, porque isso faz parte também, viu, pastor, da inteligência emocional, é você permitir as suas emoções, você não tem que reprimir, né? Você tem que permitir o seu tempo de tristeza, elaborar aquele tempo, não viver dentro dela, mas elaborar, se permitir, entender a função dela, o que ela está querendo ensinar, ou a raiva, né? Ou a culpa naquele momento, enfim. Mas um grupo, né? Para que isso flua, aí vem também o entender, né? Da nossa parte enquanto cristãos, a também sermos pessoas que doam essa graça. Porque pode ser que às vezes a gente está num tempo de grupo terapêutico, o problema de uma pessoa não é a minha dor. Mas só o fato de você estar num grupo, por exemplo, quem vai procurar isso pela graça, quem está indo pelo mesmo motivo. Está indo porque tem uma esperança de cura. Está indo porque tem uma dor. Então, só o fato de você compreender isso já faz você acolher a diferença dos outros, suportar os podres, né, também uns dos outros. Porque o convite é o suportar também. Né? Então, vai ter gente que vai vir muito sobrecarregada de emoções, outras nem tanto.
né? Mas como o grupo vai acolher isso com empatia também faz muita diferença, principalmente quem conduz, aí entra também o papel do líder, né? Na condução Facilitadora. do facilitador. Então, a Uhum. empatia e o dispor da graça, né? Que a graça é Sim. tão grande, tão infinita na nossa vida, que a gente tem que entender, receber essa graça, porque se eu não receber, eu não consigo doar, né? Uhum. Então, e abrir espaço para esse acolhimento, né? Porque quando você abre espaço, você permite a pessoa viver os desafios das transformações necessárias, né? Uhum. A pessoa se abre, ela se sente acolhida, você começa a desafiar de uma forma bem involuntária até, que essa pessoa se desafie às transformações, né, necessárias para a vida dela. Sim. E você falou algo interessante agora há pouco, Dai, sobre a questão do livro aí, da graça que cura. Quando Paulo, então, ele fala, né, a graça sou quem sou, né? Uhum. Essa questão, eu acho que o grande desafio que a gente vive nesse tempo, de feridas e dores emocionais, e aí você me ajuda a pensar sobre isso, a dificuldade que as pessoas têm de entender quem elas são, a sua identidade, né? Que a sua identidade, a nossa identidade, não tem a ver com aquilo que a gente faz, ou aquilo que a gente deixa de fazer, né? Então, é um negócio assim, minha identidade, eu sou professora, então essa é a minha identidade. Não, é muito mais profundo que isso. Eu sou médico, então essa é a minha identidade. Não, eu sou pastor, não, eu sou... Enfim, né? E às vezes, né, por não conhecermos quem nós somos, a nossa identidade, né? E no nosso meio cristão, né, a gente então avança um pouquinho mais quem nós somos em Cristo, né? Eu acho que facilita muito esses processos de cura, de restauração. Porque, como agora, voltando um pouquinho que nós falamos no início da live, quando a gente não tem essa clareza da nossa identidade, a gente fica querendo buscar em coisas e em pessoas, né, descobrir quem nós somos. Né? Eu penso que tem um livro do pastor Rick Warren, que de vez em quando eu falo sobre ele, que é aquele Uma Vida com Propósitos. Né? Foi o primeiro que eu li quando eu voltei para Cristo, em 2004. Né? Foi o primeiro livro que eu li. E eu acho que esse livro me trouxe um despertamento muito forte em duas questões principais que eu falo direto lá na igreja também. Como eu brinco, estou careca de falar sobre isso, mas acho que as duas maiores crises da humanidade é identidade e destino. Quem eu sou e para que eu fui criado, né? Então, quando não tem essa clareza da identidade, a pessoa não tem essa clareza da sua identidade, ela fica buscando num relacionamento afetivo, ela fica buscando numa profissão, ela fica buscando num ganhar dinheiro, ela fica buscando, enfim, coisas e pessoas, suprir uma necessidade, né, que na verdade não vai suprir, porque tem a ver com uma identidade. Fala um pouquinho sobre isso aí, Dai, pra gente, compartilhando aí. Então, pastor, o principal, tudo começa em Deus, né? Igual quando eu falo com as meninas, eu nunca excluo nada, né? Igual, por exemplo, você vai falar de autoestima, as pessoas falam muito e pensam que a autoestima é muito sobre tua imagem, é sobre o quanto você tá magro, né? Ou se você tá atendendo os padrões, e não é nada disso. Né? A autoestima realmente começa em Deus, porque a autoestima não é sobre você estar, né? Inclusive, quando você vai para a profissão e diz, eu sou professora, eu posso afirmar aqui que eu estava uma profissional de recursos humanos, eu não sou mais agora, não estou mais nessa área, eu mudei, fiz uma transição, então eu não sou, eu estava. Ser é muito diferente de estar, de estado, né? Então, por exemplo, eu sempre pergunto assim, quem é você quando você não está bem? Quem é você quando você não está magro? Quem é você quando você está dentro de um relacionamento abusivo, vamos supor, né? Quando você está dentro de uma... Quem é você dentro disso daí? Então, quando a gente vai para o fato de que tudo começa em Deus, é porque a tua identidade só é revelada em Deus, entendeu? Tua identidade não vai ser revelada fora dele. Isso. Então, por isso que eu sempre falo, não adianta buscar autoconhecimento sem buscar o conhecimento do alto. Porque a tua origem não é do teu pai e da tua mãe. Tua origem é, antes de tudo, por Sim. Deus. Porque quem te formou no ventre da tua mãe ainda foi ele. Quem te projetou para esse mundo ainda foi ele. Né? Os teus pais foram instrumentos nas mãos de Deus para gerar você no mundo. Então, não há identidade fora de Deus. Ninguém vai descobrir tua identidade fora dele. É pela graça dele. E você fala isso nesse livro, né, que eu acabei de citar, Uma Vida com Propósito. Eu li ele também. Foi o divisor de águas na minha vida. Olha o título do primeiro capítulo. Não consigo enxergar, que está pequena a minha tela.
Vê se melhora aí. Tudo começa em Deus. Uau! Então, assim, é o que você está falando aí, né? O título do Uhum, primeiro capítulo, ele inicia falando assim, verdade. não tem a ver com você, não tem a ver Uhum, com o que você sente, não tem a ver com o que você pensa, não tem a ver com tem a ver com Deus. Tudo começa em Deus. Então, acho que uhum. isso é fantástico demais. Desculpa te interromper. Não, mas é isso mesmo. Interessante é que eu li esse livro logo no. Foi em 2017, foi o primeiro livro que eu li também, quando eu comecei a retornar. E esse livro me causou uma inquietação maravilhosa, inclusive de Sim, entender o meu propósito, porque aí que tá, é um ciclo. Tudo começa em Deus. Deus, ele vai te revelar uma identidade. Quando você descobre a tua identidade, você descobre um propósito. Entendeu? A tua identidade te revela um propósito. Então, quando eu descobri minha identidade, que primeiro é filha de Deus, e depois você vai olhar a tua história, você vai olhar o teu passado, tudo isso que você viveu no teu passado é o teu ministério, entende? Então, quando você começa a entender que tudo isso hoje é para servir outras pessoas, aí entra o uhum. estágio da cura, né? Você descobre a tua identidade te cura, te liberta, e isso gera em você um propósito, o propósito gera em você uma realização. Porque aí você sai e acho que cumpre também aquele grande mandamento, sabe, pastor? Que foi outra coisa que é, eu abracei muito, que lá naquela... E a gente está vivendo isso esse ano, que a proposta é a simplicidade, né? Amar a Deus e conectar pessoas, né? Esse é o nosso propósito. E isso também é o princípio. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Você, quando começa em Deus, existe uma ordem do amor aí nesse mandamento. Eu Sim. sempre falo isso. Então, o que acontece normalmente na nossa vida? Era assim na minha vida. Eu tinha uma ordem do amor inversa. Eu não amava Deus em primeiro lugar. Eu amava primeiro as pessoas, porque eu precisava delas para me autoafirmar. E aí, quando tudo isso bagunçava a minha identidade, porque isso bagunça a identidade, quando a gente está vivendo para agradar pessoas, ou a gente está distorcendo a nossa imagem porque a gente precisa agradar pessoas, a gente inverte, a gente se coloca em último plano. E aí, quando você fica mal, você lembra que Deus existe, aí você busca Deus. Então, a ordem do amor está inversa quando o versículo ensina amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu inverti essa ordem do amor, né? Busquei conhecer Deus, porque você também não ama aquilo que você não conhece. Para você casar com a Dani, você precisou conhecer a Dani, né? Sim. Para você amá-la, você precisou conhecer também. Então, só Deus, né, que consegue dispensar esse amor, porque ele já conheceu a gente lá no vem. Mas então, Uhum. essa inversão da ordem, então, essa identidade, eu acho que ajuda a gente também, eu acho, não tenho certeza, ajuda muito a gente a cumprir também esse grande mandamento. Você só descobre a sua Uhum. identidade em Deus, automaticamente você firma nele, porque você sabe que sem ele você não é nada. Então, há um Sim. primeiro amor que é o amar a Deus, né? Uhum. E aí, quando você descobre o teu propósito, aí você consegue entender o id, que é a realização. O A teu missão, id, né? a missão de ir lá e servir o outro, né? Amar o próximo, porque você aprendeu a se amar em Deus, entendeu? E aí existe a realização. Então, quando a pessoa ela se sente útil, que é aí que eu falei lá no início, a gente só se sente útil quando a gente serve o outro. Ninguém se sente útil isolado, ninguém se sente útil realizado servindo a si mesmo, né? A gente está sempre projetado a ajudar a estar com outras pessoas. Uhum. E isso traz essa questão da autoimagem, isso traz cura, isso é o bálsamo, entendeu? Então, há um É. processo, Quando né? a gente entende isso, né? Isso é realmente libertador, né? Uhum, E eu penso que a gente às vezes tem que sempre lembrar isso às pessoas e para a gente também, né? Que os problemas ou o momento que nós estamos vivendo, seja ele bom, seja ruim, ele não nos define quem nós somos, uhum, né? Então, os momentos são importantes da vida. É importante sorrir, é importante também chorar, é importante celebrar uma vitória. E, às vezes, também é importante viver uma derrota, né? Até como parte de um processo de crescimento e amadurecimento, né? uhum. Tudo isso, os problemas da vida não nos definem, né? Então, isso é uma coisa interessante que eu sei que é extremamente desafiador e eu tenho tentado trabalhar isso na minha cabeça, na minha mente, no meu coração, sabe, Dai? Quando eu Uhum. tenho um desafio, quando eu recebo alguma crítica, que eu faz parte, né, da nossa construção, os feedbacks, né, os retornos, né, as críticas. É claro que tem as maldosas, né, e a gente descarta, mas tem aquelas que realmente são construtivas, né, que podem ajudar a gente a perceber um outro ponto, ter uma outra percepção. Então, mas quando eu passo por um problema, um desafio, uma crítica, uma observação, alguma situação que traz um certo desconforto interior, eu tento trabalhar, nem sempre eu consigo, tá? Mas eu tento Uhum. trabalhar essa questão. Isso não me define. Isso não me Uhum. define, né? Isso que eu Não. fiz de bom
ou isso que eu fiz de mal, fiz de ruim, né? Isso não me define. E antes disso tudo, eu tenho uma identidade em Cristo, em Deus. Eu tenho uma identidade como filho de Deus, como amado do Senhor, como escolhido e separado para Ele, né? Então isso ajuda muito a gente a organizar um pouco as ideias. Eu queria ler uma pergunta aqui que fizeram. Deixa eu ver se eu volto ela aqui. Deixa eu ver se eu entendi o que o Berg quis perguntar, né? E aí você pode me ajudar aqui. Pastor, de todos os seminários, sempre se busca algo que parece levar a uma plataforma de autoestima. Em alguns chegamos ao termo encantamento. A autoestima será, então, encantamento? E esse seria algo de Deus conosco? Eu não sei se eu entendi muito a pergunta do Berg, mas, assim, deixa eu ver se eu consigo responder, você me ajuda aí. Eu penso que nós vivemos um tempo, Berg, e demais irmãos que estão acompanhando, onde o homem está sempre se colocando no centro das coisas, está sendo colocado no centro de todas as coisas. Então, você tem que ser feliz. Você nasceu para ser feliz. O mundo gira ao seu redor. Às vezes não é falado isso, mas é vendido isso, né? Em seminários, em cursos, em treinamentos, nas propagandas de televisão, né? Naquilo que você consome no supermercado, nas lojas, né? O homem tem sido empurrado para ser o centro de todas as coisas, né? Então, o objetivo, às vezes, nosso inconscientemente, buscar uma alegria, uma autoestima, uma satisfação a qualquer preço, né? Então, se você encontrou isso, você está bem. Na verdade, não, eu penso que não é esse o caminho, né? Nós somos importantes para Deus, né? Tão importantes que Ele parou a história para enviar Jesus para morrer por nós naquela cruz. Porém, nós precisamos sim passar pelos desafios, pelas lutas da vida, né? E às vezes a nossa estima está mais para cima, e às vezes a nossa autoestima também está mais para baixo, né? Isso faz parte da nossa construção e também dos desafios que a gente vive na vida, né? Eu gosto sempre de pensar que quando a gente olha para os heróis da fé, homens e mulheres da Bíblia, eu sempre falo isso também, não foram super-homens e mulheres maravilhas, não foram homens que acertaram sempre, não foram homens que estavam sempre sorrindo, não foram homens que estavam sempre celebrando, estavam sempre cantando uma vitória, não. Foram homens que tinha hora que eles estavam com baixa autoestima, que eles estavam com dificuldade, que eles estavam com luta, queria morrer, queria largar tudo, queria parar, questionando Deus, sabe, colocando em xeque. Isso faz parte da nossa humanidade, e Deus entende tudo isso, né? Agora, como o Rick Warren diz aqui no seu livro, né, que eu quero colocar de novo aqui, tudo começa em Deus, né? Então, se eu tenho realmente essa percepção, né, as outras coisas vão ser mais leves, né? Então, é isso, né, Dai? A gente vive num momento onde o homem ele tem que ser o centro das coisas. Então, eu acho que eu entendi mais ou menos nesse sentido também a pergunta dele. Né? A proposta hoje de muitas pessoas que querem vender produtos, que querem ir num seminário, vender curso, fazer essas coisas todas, é colocar as pessoas no centro de uma dor para que levem elas a comprar, adquirir aquilo ali. Né? Existe uma estratégia de marketing que está por trás, porque é como se a pessoa precisasse ser perfeita para ter autoestima, né? Como se a pessoa precisasse ter tudo correto, andar 100% correto para que possa ser considerada uma pessoa que tem uma boa autoestima, e é justamente dentro do que você falou. É como eu falei também, é independente do teu estado, é independente se hoje você vai acertar ou errar, né? E volta lá, tudo começa em Deus e na graça dele, né? Como Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou, e a graça de Deus não ficou em vão na vida de Paulo. Né? Então, imperfeito como ele era ainda, apesar de todo o passado, e apesar dele ainda continuar imperfeito e errando, né, na vida, ele entendeu que ele era em Deus, pela graça de Deus, ele era o que era, eu sou o que sou, é o eu sou, não é eu estou, né? Então, ele não deixou de cumprir o ministério dele porque ele errou, ele não deixou de cumprir o ministério dele porque ele teve um passado ruim ou negativo. E hoje em dia, infelizmente, esses seminários, eu não sei de qual seminário, né, de fato ele está falando, se chega a ser cristão, mas infelizmente a gente também, só porque é cristão ou de crente, a gente também não pode sair confiando em tudo isso aí, a gente precisa. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento mesmo da Bíblia para a gente não ser manipulado, né? Porque senão a gente sempre fica achando que nós somos o biscoito mais gostoso do pacote, né?
né? Nós não somos o centro de todas as coisas. Jesus é o centro, né? Jesus é a pessoa mais importante. Agora, claro, nesse processo todo, a gente precisa lembrar aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, né? Quando ele diz que nós temos que nos apresentar diante do Senhor, corpo, alma e espírito, de maneira irrepreensível. Então, o Senhor, sem dúvida nenhuma, eu penso, essa é a minha visão, que Deus quer que a gente seja saudável emocionalmente, que a gente tenha saúde nas nossas emoções, que a gente seja inteligente ao lidar com as nossas emoções. Ele quer, claro, que a gente já tenha saúde fisicamente, sim, que a gente tenha espiritualmente, sim, mas também emocionalmente. O apóstolo Paulo diz isso, que nós temos que nos apresentar diante do Senhor de maneira irrepreensível no corpo, na alma e no espírito. Mesmo nessa essa ideia de que nós não somos o biscoito mais gostoso do pacote, nós não somos o centro de todas as coisas, o mundo não gira em torno das nossas vidas, essa teologia até barata que às vezes é vendida por alguns líderes, né, religiosos, que tudo vai dar certo, que você nasceu para vencer. Claro que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, sem dúvida nenhuma, mas nessa caminhada da vitória existem os tropeços, existem as lutas, existem dificuldades, as perdas, né? Mas nesse processo, mesmo não sendo o centro, né, Deus sonha comigo, sonha com o Dai, sonha com todos, né, que estão acompanhando essa live, que tenhamos saúde nas nossas emoções, né, Edson? É isso mesmo. A proposta de Deus para nós é a abundância, né, pastor? Uma abundância de vida, que significa não apenas a questão do dinheiro, né, mas essa abundância emocional, no sentido de que mesmo quando eu não estou bem, eu consigo, de uma forma inteligente, entender o que é que aquele momento quer ensinar para a gente. Então, por exemplo, para esse tempo de quarentena, que tem uma geral, semana passada me procurou uma moça e ela me disse que ela está se sentindo muito estressada, ela está se sentindo assim inútil, né, nesse tempo, porque ela está muito confinada dentro de casa, ela se sente muito irada e tudo. Então, assim, a única coisa que eu falei para ela é interprete essa raiva. Eu sempre digo, a raiva, ela quer dizer para você que tem alguma coisa injusta, né, ou alguém invadiu, sei lá, um espaço que não deveria, mas tenta interpretar o que a raiva está querendo te sinalizar para que você não reaja, mas para que você resolva. Então, por exemplo, dentro de casa, de repente a pessoa está sobrecarregada, não está tendo a ajuda do cônjuge ou do filho, né? Então, o ideal há uma sinalização de injustiça, só eu estou fazendo tudo, né? De repente está na cabeça da pessoa. Então, essa questão do estar, né, dentro da emoção não significa que, igual eu acho que o Berg falou aqui de novo, algo nesse sentido, pastor, é que parece que leva a crer que necessariamente precisamos estar encantados, né? Parece ser uma ordem, assim, esse encantamento. Então, a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar, a gente tem que estar feliz. Isso. E é justamente o contrário, até porque Jesus ensinou a gente que a gente deve sentir as emoções. Ele sentiu todas. Sendo Deus, né? Sendo humano, ele sentiu, mas ele era Deus e sentiu e ensinou isso pra gente. Jesus o tempo inteiro estava ensinando pra gente como aquilo que ele fazia. Ele chorou, mas ele não ensinou, ele não disse isso abertamente, que você também, né, tem que ir lá e chorar. Mas ele ensina que aquilo ali é importante só pelo que ele faz. Ele ensina fazendo, né? Ele ensina fazendo. Para mim, realmente, na minha opinião, Jesus é o maior exemplo de todas as coisas que a gente precisa na vida. E como ele realmente não represava, né? Não guardava suas emoções, né? Tem alguns momentos Jesus com ira, com raiva, quando ele chega lá no templo e as pessoas estavam vendendo coisas lá, ganhando a fé do povo. Ele chega metendo o pé em tudo, chutando tudo, derrubando tudo, bravo, sabe? E estava errado lá, estava bravo. Mas teve um momento também que ele, como você disse, ele chorou quando ele perdeu um amigo, né? Quando Lázaro morreu, né? A palavra de Deus diz que ele chorou ali. Em alguns outros momentos, né? Ele quis ficar sozinho. Quando ele recebe a notícia que o primo dele, João Batista, tinha sido decapitado, o texto diz que antes dele, né, alcançar a multidão e abençoar a multidão, o texto diz que ele estava triste, que ele estava abatido, que ele quis se retirar. Ele não, humanamente falando, ele não queria ver pessoas, ele não queria estar no meio das pessoas, ele não queria conversar, ele queria se retirar. O texto diz que ele ficou com compaixão, com pena, e ele nem conseguiu fazer isso. Ele foi lá curar, operar os milagres dele, mesmo com a dor dele, né? Isso também ensina pra gente uma outra coisa. Ficar lambendo feridas também a vida inteira, né? Ficar no nosso umbigo. Tem gente do nosso lado que está sofrendo também. Verdade. Precisa ser cuidado. E às vezes a dor,
ela pode sugerir para a gente, né, um egoísmo enorme, né, Thay? Nossa, semana passada eu estava vivendo esse estágio. E eu acho que é aí que entra o nosso confessar, sem medo, entendeu, pastor? Semana passada eu estava num estado de ego, né? Eu diria assim, muito grande. E nessa inquietação e nesse orar e nesse buscar entender o que eu estava sentindo, eu me deparei com ego, né? Me deparei me vendo muito egoísta e com ego. Então, a gente precisa entrar nessa autoanálise também muito real com a gente, porque as pessoas, elas mentem, né, entre aspas, assim, fingem tanto ser quem não é lá fora, que nem elas sabem mais quem são, às vezes nem que sentem. Isso que é o importante, né, do elaborar tudo isso. Mas ter essa coragem para admitir, porque nós somos humanos. Volte e meia a gente vai crescer no ego. O importante é entender que ele cresceu e retornar, né, ao estado de origem. E sobre essa questão do que Jesus se afastou, ele também mostra para a gente a importância da gente ter tempo com a gente mesmo, né? De ter um tempo para nós ali, sozinho, um tempo de você estar só é muito importante, para orar, ou para falar com Deus, ou para ler um livro, seja o que for. Mas esse tempo a só é muito importante, porque isso fortalece, né? Jesus foi provavelmente para elaborar aquilo que ele estava sentindo. Quando ele voltou curando, né? Como você falou, voltou realizando tudo o que ele fazia, mas ele precisou desse tempo. Se ele precisou, como diz você, né? Imagine a gente. Se Jesus precisou disso, imagina a gente. Imagina a gente. Pobres mortais. Tem uma frase de Theo Hayashi que eu acho muito, muito interessante, é que quando a sua ferida é exposta, ela se torna um bálsamo na vida de outras pessoas. Né? Então, na verdade, a sua ferida, ela não vai ser exposta quando ela estiver sangrando, não precisa ser dessa forma. Né? Ela pode ser exposta de uma maneira com lugares ou pessoas que você confia. Mas quando ela cicatriza e essa ferida ela se torna exposta, ela se torna um bálsamo, um lugar de esperança para a vida de muitas pessoas. Transforma remédio, né? Transforma em remédio. Remédio. Remédio na vida de outras pessoas. Por isso Legal. que é importante a gente elaborar a nossa dor, buscar sim ressignificar, curar nossas feridas, porque existe um ministério, existe uma coisa no mundo que só você pode fazer, ninguém vai fazer por você, por mais que sejam coisas semelhantes, mas eu tenho uma mensagem na minha vida, na minha história, na minha pessoa e na minha identidade que ninguém vai contar por mim. Né? Então, o pessoal que está em casa, né, que está assistindo a gente, tem uma mensagem na tua vida que só você tem. Deus deu uma mensagem ao mundo através de você. Tem algo que ele quer realizar através de você. Então, a gente, às vezes, trava o destino de outras pessoas porque a gente está travando o nosso, né? Quando a gente não se permite. Então, assim, isso também é assumir responsabilidade. Descobrir a identidade e o propósito, mas assumir a responsabilidade de propagar isso ao mundo, porque Jesus nos convida ao id, né? E aí entra o diminuir o ego, porque eu morro para mim mesmo para servir outras pessoas. Então, é esse descobrir, pastor, é esse desvendar dos olhos. Então, repete essa frase aí, para a gente anotar aí. A gente trava o destino do outro. A gente, às vezes, por travar o nosso destino, a gente está travando o destino de outro, porque tem destino de outras pessoas que só vai ser destravado por você, entendeu? Então, quando a gente se priva, né, por causa das nossas dores, por causa dos nossos medos, das nossas emoções, passa a ser refém, a gente está aprisionando a vida de outras pessoas. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. E a gente, às vezes, não dá atenção a isso, né? E vai vivendo essa vida louca, corrida, e a gente vai se ferindo, vai ferindo o outro também, porque quem é ferido fere, né? E a gente precisa estar sempre atento com relação a isso, né? E perceber isso. O que eu gosto muito dessa passagem que você falou agora há pouco de Paulo, né? Que quando ele estava com o espinho da carne ali, a gente não sabe exatamente o que ele tinha, se era uma luta emocional que ele estava vivendo, se era uma coisa física mesmo, algo espiritual, a gente não sabe exatamente o que é. O fato é que ele estava ali com alguma coisa que estava trazendo uma angústia muito grande para ele, né? Então ele pede ao Senhor para tirar aquele espinho. Nas versões mais tradicionais diz minha graça te basta, né? A resposta de Deus, né? A resposta de Jesus ali para ele é minha graça te basta. Eu gosto muito dessa versão que a gente utiliza, a nova tradução na linguagem de hoje. Depois você lê lá para você ver o contexto, ele fala assim: a minha graça é tudo o que você precisa. É a mesma coisa, claro, mas de maneiras diferentes, né? É a mesma coisa. A minha graça é tudo que você precisa, né? Então, e de verdade, nesse tempo que a gente vive com tantas angústias, né? Eu falo que essa geração que nós estamos
inseridos, né, é uma geração doente, né, infelizmente emocionalmente, por muitas questões, né, mas é uma geração também que tem muitas oportunidades, né, porque a gente não tem que falar só da doença, só da dor, da dificuldade. Nós temos também muitas oportunidades. Nunca foi falado, pregado, ensinado tanto como nós estamos falando nesse tempo sobre isso. Verdade. E não é simplesmente um ensino vazio, não é simplesmente um ensino com palavras de efeito, como o Beck está falando que às vezes percebe por aí, né? Querendo o ego, a autoestima, aquela coisa toda, não se consegue, você é vencedor, vai dar certo, não, é muito mais que isso. A gente olhar para a palavra de Deus, como a gente está fazendo aqui, tentar resgatar na palavra de Deus, na pessoa de Jesus, oportunidades para a gente viver, então, essa vida e vida em abundância que Jesus deixou para nós. Então, a geração é muito que enfrenta desafios com relação à saúde emocional. Mas é uma geração também que está tendo muito acesso a ministrações e palavras que podem ser como remédio também, né? Você olha, por exemplo, eu voltei para Cristo em 2004, né? Mas eu nasci um lar cristão, até a adolescência eu fiquei na igreja, né? Eu penso que eu era mais religioso do que um discípulo, né? Mas eu estava nesse ambiente, você também frequentou bastante tempo, então não se falava sobre isso, não se ministrava sobre isso, não compartilhava sobre isso, né? Compartilhava que você tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ir na igreja, tem que dar o dízimo, tem que ir na EBD, tem. E não estou falando que essas coisas são todas importantes, tá, gente? Não estou falando que você tem que deixar de fazer. Essas coisas são todas importantes, né? Mas não se falava, sabe, que a graça e o amor de Deus, né, aquilo que ele tem para nós é muito mais profundo e além dessas coisas, né? Então, acho que esse discurso ele é muito atual, né, Dai? Está na Bíblia, então, esse caminho da graça e do amor, né, para curar também as nossas emoções. O que você acha? Repete, pastor, esse final aí, porque cortou um pouco. Né? Esse momento que a gente vive, essa geração, esse discurso ele é muito atual, de nós olharmos para a Bíblia e buscarmos também saúde nas nossas emoções. Assim. A série da vida de Jesus, né? Sim, eu creio que não há cura fora da presença de Deus, sabe, pastor? Há remédios, há como remediar, né? Você vai remediar, mas só quando você olha para a Bíblia e de tudo que eu fui aprendendo, né, nas formações de inteligência emocional, no coaching, realmente faz a gente olhar muito para a pessoa, né? Mas quando você olha para a Bíblia e vê que Jesus foi o maior coach, Jesus foi o maior inteligente emocional, Jesus foi, né? Tudo isso que estão ensinando hoje já estava na Bíblia. Quando você começa a descobrir isso, igual lá na instituição que eu me formei, a base que eles chamam, pastor, para você se curar é amor incondicional, eles falam. Você precisa se amar incondicionalmente. Mas de onde veio isso? Né? Será que foram eles mesmo que descobriram? Será que eles descobriram por eles mesmos? Ou a Bíblia, Jesus já veio ensinou isso, né? O amor de Deus, Deus é amor, o amor dele é incondicional. De fato, ele está ensinando a gente a amar tanto as pessoas quanto a gente mesmo de uma forma incondicional. Então, eu não preciso me colocar condições. Né? Eu não preciso me condicionar porque eu só vou poder me amar, me aceitar quando eu entregar o dízimo, né? Quando eu for um bom cristãozinho. Eu também não preciso amar o outro só quando o outro for perfeitinho, fazer todas as vontades e aquilo que eu acho que é certo. Né? Então, o amor de Deus já ensina o que é incondicional. E dentro daquilo que eu tenho hoje trabalhado, eu não consigo ir lá, igual, por exemplo, a autoestima que o Berg falou, a autoestima ela trabalha com 6 pilares. Né, que entra lá pelo lado do autoconhecimento, da autocompaixão, do propósito de vida e tudo mais, só que não fala de Deus. E aí eu entrei e coloquei o 7º pilar, o primeiro, na verdade, né? O primeiro pilar é Deus, então não há autoestima fora. Então eu fui lá e adicionei. Hoje eu trabalho com 7 pilares, não sei, né? Tá tudo fundamentado na Bíblia, tudo começa em Deus. Isso mesmo. Acho que a gente precisa realmente olhar para tudo isso que a gente está compartilhando, né, e ver que isso tudo só faz sentido se Jesus for o centro, se Deus for essa base, né, e tudo isso que é ensinado. Eu gosto muito de uma entrevista que o Augusto Cury, ele dá num programa de TV, acho que é Ana Maria, sei lá, eu assisti depois, né, no YouTube. Você pode procurar aí, se quem quiser, a entrevista do Augusto Cury na Ana Maria, acho. Alguém me mandou um link uma vez.
E se eu não me engano, Augusto Cury era ateu, né? Ele não acreditava em Deus, aquela coisa toda. E tem livros aí muito bacanas, assim, já li pelo menos uns 2 livros dele. E ele fala nessa entrevista que ele, né, então se converteu a Cristo, né, ao cristianismo, e não fala de igreja, né, e eu acho que é isso mesmo, né, na sua primeira conversão, e na principal conversão deve ser a Cristo. E ele fala que ao ler os evangelhos, né, ao ler a Bíblia, ele ficou impactado com a mente de Jesus. Ele ficou impactado com as emoções de Jesus. Ele ficou impactado, sabe, com a forma de viver e de se relacionar de Jesus. Então, assim, o que ele disse, assim, eu tô contextualizando aqui, né, ele falou de forma diferente, mas o que ele disse é que não tem como eu não me render a essa pessoa com uma cabeça dessa, com uma mente dessa, com umas emoções como essas, né? Não tem como essa pessoa ser um ser humano, né? Somente, né? Tem algo de divino nele, tem algo de sobrenatural nele, tem algo de especial, de espiritual nele. Então, eu preciso me render a ele, né? Então, isso é muito legal, né? Essa percepção que Jesus ele é extremamente atual, né? Ele é extremamente humano desse ponto de vista de viver suas emoções, né? De mesmo sabendo, é só Jesus que pode fazer uns negócios desses, né? De entrar numa célula, né? Ele entrou numa célula, começou uma célula, né? Que foi a célula dos discípulos dele. E ele olhou para um cara e falou assim: rapaz, você vai me negar 3 vezes, hein? Porque Tem um diabo Jesus entre nós, né? Jesus era Deus, Emanuel, Deus conosco. E um dos atributos de Deus é a onisciência. E Jesus também era onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Então ele começou o seu ministério chamado 12, e dentro desses 12 tinha um cara que Jesus olhava para ele todo dia, e de repente a humanidade de Jesus ficava lembrando ele: vai te trair, ele vai te trair, ele vai te trair, ele vai te negar, ele vai te negar, né? Mas Jesus olhava para Pedro e acreditava em Pedro. Né? Olhava para Pedro e falava assim: mesmo assim, eu vou me unir com você. Mesmo assim, eu vou pedir oração para você, como Jesus fez. Angustiado lá, sofrendo, e falou: olha, vigiem aqui por mim, orem aqui por mim, porque a agonia que eu estou passando é tão grande, tão forte, que é capaz de me matar. Ele estava falando como uma pessoa que daqui a pouquinho, né, instantes depois, ia me falar 3 vezes: eu não conheço esse cara, não conheço esse cara, nem sei quem é, né? E segundo, Judas, né, um cara que traiu Jesus, que vendeu Jesus, se relacionou com Jesus, mesma coisa, Jesus, ele trouxe Judas para a célula dele, né? E não, sabe, não limitou o relacionamento com Judas, mesmo sabendo que Judas ia depois, né? Inclusive, eu penso que isso para mim, isso é algo que eu não tenho nem palavras para dizer o que isso significa, né? Jesus lavou os pés de Judas e de Pedro, igualmente lavou dos outros, né? E Jesus tirou a ceia, pegou o pão, pegou o cálice e deu na mão dos seus traidores, né? Então, claro que isso cabe uma análise muito profunda e não é aqui o objetivo. O que chama atenção Jesus ele é tão saudável emocionalmente que ele soube lidar com os traidores, que ele soube lidar mesmo se relacionando com eles, né? Viajei aqui, mas tudo bem. Não mas é isso mesmo, pastor. Faz parte das emoções, né? Você lidar com pessoas difíceis, se você realmente não tiver maturidade emocional, você tende a acreditar no que vão dizer nas pessoas difíceis. Normalmente, quando a pessoa está naquela situação, uma pessoa que causa problemas é uma pessoa com problemas. Né? Então, provavelmente Pedro tinha lá seus problemas, ele causou um problema, mas né, o Judas também. Então, aí entra a questão da inteligência de Jesus, não só de aceitar, mas da empatia, porque Jesus com certeza sabia o que se passava, né, na mente ou na vida de cada um deles ali, que excedia até o entendimento deles como humanos. E uma vez eu escrevi um texto no meu Instagram, já tem um tempo, já que eu falei que ser cristão não tem nada a ver com ser bonzinho. Né? Porque Jesus não veio, esse mundo não ensinou ninguém a ser bonzinho, ele não era um bonzinho. Né? Jesus não perdoava porque ele era bonzinho, Jesus perdoava porque ele era inteligente. Né? Então, assim, e ele era humilde também, igual quando ele vai para o poço lá com a mulher samaritana, que ele pede água, podendo oferecer a melhor água da vida, mas ele primeiro pede água para começar uma conversa com aquela mulher. Então, ele traz todos os ensinamentos. Jesus era firme,
sendo justo, sendo inteligente. Sim, Então, eu não preciso ser bonzinho, eu preciso ser firme, né, mas de uma maneira inteligente. Ser firme é diferente de você agir com raiva para ser firme. sim. Então, tudo isso faz parte de tudo que a gente está falando, né? E Da Jesus não graça. deixava também suas emoções, né? Quando ele vivia, expressava, não seja choro, seja raiva, seja ira, enfim. Ele não deixava suas emoções aprisioná-lo, né? Ele não se tornava refém das suas emoções, né? Verdade. O grande desafio nosso, e o que você falou é fantástico, né? Jesus não era bonzinho, Jesus era inteligente, né? Estava de maneira inteligente com as suas emoções e com as emoções do seu próximo. Estava bem com aquilo que estava no coração dele, na mente dele, as angústias, os medos, as inseguranças, as raivas, as lágrimas, a vontade de ficar sozinho. Ele lidava bem com isso, mas ele lidava bem também, né, com a emoção do outro, com aquelas pessoas que estavam próximas dele, com o seu grupo dos 12, com os religiosos, com a mulher samaritana, com o endemoniado, com o cego, enfim, né? Ele lidava com essas pessoas. E para mim isso é muito, muito, muito fantástico assim na pessoa de Jesus, porque Jesus, ao lidar com a emoção, ele sempre responsabilizava. A gente volta naquilo que a gente falou no início, que você lembrou, que a graça que cura é a graça que responsabiliza. Jesus, ele não simplesmente fazia, não, Jesus fazia, claro, mas ele também responsabilizava. Vai, não peques mais, né? A sua fé te sarou, te curou, né? Ele também dava responsabilidade às pessoas quando tinha que dar, para que as pessoas também pudessem, depois de tudo isso, né, continuassem vivendo, né, de maneira saudável, né, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Tem uma palavra da Maria Luque que ela trouxe para a gente na conferência de Mulheres Única do ano passado, que ela falou daquela forma que eu vi Jesus, né, ela na firmeza, né, quando ela disse assim, olha, quando Jesus cura um paralítico, né, que não está andando, ele cura o paralítico e diz, levanta e anda. Ele responsabilizou, ele curou, mas ele responsabilizou, levanta e anda. Então, a você que está aqui nesse tempo, que você quer cura, que você... É realmente isso que você busca? Porque se você for curado, você vai ter que levantar e vai ter que andar, né? Você vai ter que levantar e assumir a responsabilidade. Então, sim, Jesus ele sempre vai responsabilizar, porque a responsabilidade é a coisa do adulto, né? De gente inteligente, pessoas maduro, né? Maduras, né? Tá certo. Dai, eu acho que a gente está chegando no nosso finalzinho aqui, já vai dar 1h30 compartilhando aqui. Como eu falei, se deixar, a gente vai. Meio-dia aqui. A Dani já mandou aqui um WhatsApp para mim aqui com um reloginho já aqui, ó. E aí, meu filho? Ai, ai. Mas realmente a gente se empolga, porque é um tema tão importante, tão relevante. Para a gente encerrar, Dai, faz a propaganda sua aí com relação a esse grupo que você criou, está criando, né, nesse tempo principalmente, né? Nem sei como está, se tem vaga, se não tem. Mas pode ser que alguém que está acompanhando aqui tenha interesse de participar. Então, fala um pouquinho sobre isso e depois a gente fecha. Então, hoje eu estou trabalhando com mulheres, né? Não estou, assim, trabalhando com homens. Se chegar esse tempo ainda, Deus vai falar, mas por enquanto é com mulheres, porque o que Deus restaurou em mim é como a gente falou, né? Deus pega nossas feridas e... Então, ele restaurou a identidade como mulher. Hoje eu estou trabalhando com mulher com propósitos, que trabalha esses 7 pilares da autoestima. Então, traz esse autoconhecimento no sentido de identidade em Deus. São ferramentas que a gente usa da inteligência emocional, que a gente usa do coaching para trazer a realidade bíblica. Então, hoje eu trabalho com mulheres, mulher com propósito, que tem atendimento, tem como fazer individual, mas também tem como formar grupos, né, pastor? Daí vamos trabalhar em grupo também. E hoje eu também trabalho com a Cure a Menina, Desperte a Mulher, que é justamente desenvolver a inteligência, sair do estado da menina para se tornar uma mulher. Né? Então, é um autoconhecimento emocional de ir lá para a raiz mesmo, tratar essas raízes, essas feridas que foram causadas na infância, que ainda está gritando na vida adulta e faz a pessoa ficar no estado ou de menino, né? Que pode ser um homem também, reagindo como um menino ou a menina. Então, tem esses 2 programas. Um é individual, Cure a Menina, Desperte a Mulher, só pode ser individual, porque a gente entra na vida da pessoa, é muito íntimo, né? Mas o Mulher com Propósitos, ele traz essa ideia do conhecimento como um todo, dos pilares, né? Mas o conhecimento principal, primordial, é que tudo começa em Deus. E aí tem autoconhecimento, a gente trabalha a autocompaixão, a gente trabalha a beleza, né? Para entender que a beleza não é o corpo, é muito mais além disso. A gente trabalha também essa questão do reconhecimento, que foi o que você falou.
o quanto a gente não sabe lidar com as nossas emoções, automaticamente a gente não lida com o outro, né? E esse pilar a gente trabalha muito essa questão da expectativa. E, por último, a gente trabalha propósito de vida e realização. Então, a gente trabalha tudo isso, mulher com propósito. Legal. Algo bem completo, né, Dai? Bem completo. Né? Isso Então, foi baseado na minha história, nos meus pilares, assim, tudo sim, nas suas experiências, né? As minhas experiências ali. Então, ótimo. Então, gente, se você está aí acompanhando a gente essa live aí, a gente está chegando ao final dela, mas se você está aí e gostaria de participar, né, de alguma maneira dessas ministrações da Dai, acompanhe ela aí na rede social, né, curte aí, adiciona ela como sua amiga aí no Face, no Instagram, Daiane Faé, não é isso? Eu praticamente só estou no Instagram agora, viu, pessoal? Estou muito pouco no Face, só no Instagram, que é Daiane Faé, coach cristã lá. Mas no Face eu estou agindo muito pouco no Face, ele tem até que voltar, mas eu estou mais lá no Instagram. Sim. Então, só, galera, entrar aí no Instagram, Daiane Faé, e você vai encontrar, se tiver alguma dúvida, só me mandar uma mensagem também aqui no Face, que eu encaminho para ela, né, as informações. Dai, obrigado, bênção de Deus, muito bom compartilhar isso aqui, esse tempo, que a gente possa ter outros momentos, acho que são palavras importantes, relevantes para esse tempo, e a sua profundidade, o seu conhecimento nisso traz lucidez e também traz discernimento importante e necessário para esse tempo que a gente está vivendo. Eu fui abençoado demais aqui, e imagino que as pessoas que participaram da live também foram abençoadas. Depois eu vou pegar o áudio dessa live e vou jogar dentro do nosso aplicativo. Então, se você não acompanhou toda essa live, primeiro você pode assistir de novo aí na timeline do seu Facebook, você que está acompanhando aí. Você pode compartilhar para outras pessoas que você sabe que precisam ou necessitam de ouvir uma mensagem, uma palavra como essa. E, além disso, nós temos o nosso aplicativo, que você pode baixar nas lojas de aplicativo, Memorial Linhares, e lá tem um ícone mensagens, onde você pode ouvir, então, essas mensagens depois. Ok? Quer falar mais alguma coisa, Dai? Só agradecer também, pastor, pelo convite, né? Me senti desafiada, eu nunca fiquei de frente para a tela, mas eu preciso começar a fazer live lá também, né? Isso aí. Mas agradecer, porque para mim também é muito importante ter olhado, né, para essa graça e ressignificar, né, isso em mim também, porque por mais que a gente tenha todo esse conhecimento, é lógico, a gente nem sempre 100% consegue estar dentro disso, a gente tem que se vigiar o tempo inteiro, mas estou muito grata, agradeço muito o carinho do pessoal aqui. Eu vi uma mensagem de Aureni, queria mandar um abraço para ela, muito grande, estou com saudade. Eu vi que ela escreveu. Foi uma pessoa que me acompanhou, conheceu assim toda a minha trajetória, desde a menina lá no casulo até o tempo da transformação. E hoje é aniversário dela, tá? Meu Deus. Hoje é aniversário dela, né? É aniversário da Aureni. Parabéns, Aureni. Parabéns, Aureni. É aniversário dela hoje. A Ruth colocou aqui alguma mensagem aqui para cima, quando você falou sobre eram 6 pilares e você fez 7. E 7 é o número perfeito, Dai. Olha, amém, glória a Deus. É demais, porque é o número 7 dá essa sugestão de perfeição na Bíblia, né? Então, verdade. 7 pilares, amém. Os pilares só são perfeitos se o principal entrar, que é Deus. Né? Se tiver entrar, se o pilar mesmo entrar, que é ele, né? Isso aí. Muito bom, gente. Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês. Vamos orar? Vamos. Eu vou orar aqui para a gente encerrar então, esse momento dessa nossa live aqui na Nani. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã tão preciosa, tão gostosa, esse dia tão especial que o Senhor preparou para nós, desse compartilhamento tão leve, tão gostoso, tão edificante. Quero te agradecer pela vida da Dai. Obrigado porque ela é uma bênção para nós, uma irmã, uma amiga querida, uma pessoa que o Senhor tem usado, o Senhor, ó Pai, tem abençoado, o Senhor tem curado, e tem usado, ó Deus, as suas dores do passado, agora, servindo como remédio na vida de tantas outras pessoas, como nós falamos aqui. Minha oração é que o Senhor continue abençoando a vida dela, a vida do Elson, seu esposo, seus sonhos, seus planos, seus projetos, a sua família, que essa família continue sendo um instrumento de bênção do Senhor no nosso meio, como que já tem sido aqui. Abençoe também cada pessoa que participou com a gente dessa live e que também possam ser alcançados, edificados e fortalecidos pela graça que cura, que responsabiliza, que nos salva e que nos abençoa tanto. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pessoal, eu quero fazer um convite para vocês. Hoje, às 19 horas, vamos estar ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV Sim, canal 16.1, aberto, 316.1 Vivo TV, 316.1 Sky, 316
Vivo TV e 14 RCA. É tanta coisa, tanto número, tanta informação que a gente vai se perdendo às vezes, né? Então, hoje, às 19 horas, vamos estar ao vivo. TV Sim, Facebook, YouTube. Uma mensagem de Deus para o seu coração. A gente continua nessa série Esperança na Escuridão. E hoje a mensagem está poderosa, está tremenda. E nós vamos receber algo especial de Deus nessa noite, para a glória dele mesmo, né? Deus abençoe todos vocês aí, né? Cíntia, Celi, Romildo, Sabrina, lá dos Estados Unidos. Deus te abençoe, Sabrina, minha irmã Dirleia, Romildo, Patrícia, Berg. Ixi, tem muita gente aí. Não vai dar para falar todo mundo. Zenilda, Sandra, muita gente que está aí conectada com a gente. Que Deus possa nos abençoar, tá bom? Deus abençoe, Dai. Amém, pastor. Deus abençoe. Vai se falando. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau.